Meus irmãos, o nosso Senhor, Ele, nesse texto que nós vamos meditar nesta manhã, Ele se dirigiu a três públicos. Primeiro, diretamente aos fariseus, contra quem ele estava numa controvérsia, como nós temos acompanhado. Após adverti-los a respeito do pecado sem perdão, do pecado imperdoável, Jesus afirmou que os frutos deles, aquilo que eles sentiam e aquilo que eles proclamavam, diziam, revelava que eram uma espécie de árvore má. O segundo público que Jesus fala, ele é mais geral, é para todas as pessoas que estavam ali reunidas. Jesus tirou o foco dos fariseus e afirmou coisas sobre pessoas boas ou pessoas más, independente de quem elas sejam. E o terceiro público, ele é individual. E aí fala conosco. Jesus falou com cada um de nós. Ele começa falando com os fariseus, depois ele vai para um geral dizendo, eu lhes digo, falando a toda a multidão. E por fim ele diz, conforme as suas palavras será julgado. Falando então de forma pessoal e individual. Isso é importante para nós porque é por meio das nossas palavras que o estado do nosso coração, o estado do nosso interior é revelado. Portanto, ouçamos o que o Senhor diz aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 12, a partir do verso 33, onde a Santa Palavra do Senhor nos diz o seguinte: considerem, se a árvore é boa, seu fruto será bom. Se a árvore é má, seu fruto será mau. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas se sois maus? Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Uma pessoa boa tira coisas boas do seu bom tesouro, mas a pessoa má tira coisas más do seu mau coração. Por isso, eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens deverão dar conta de cada palavra ociosa que eles disserem. Porque conforme as suas palavras, serás declarado justo, e conforme as suas palavras, serás condenado. Até aqui. Vamos ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nesta manhã, Senhor. Pai, essa palavra é muito importante e reveladora para todos nós. Eu, Senhor, mais do que ninguém, preciso ouvir essa mensagem. E peço que, apesar das minhas debilidades todas, e dos meus fracassos, inclusive nesta área, Teu Santo Espírito me auxilie a expor a Tua Santa Palavra. E que essa Tua Santa Palavra, por meio do Teu Santo Espírito, pelo poder do Evangelho que vem de Ti, possa entrar no mais profundo dos nossos corações e possa nos modificar, que essa palavra possa trazer regeneração àqueles que precisam, e possa trazer cura àqueles que, depois de regenerados, têm estado doente por tanto tempo. Auxilia-nos, Senhor, a vigiar os nossos lábios, a Te louvar com os nossos lábios, mas que o louvor dos nossos lábios não seja hipócrita, mas seja condizente com a condição do nosso coração. E nós entregamos, antes que os nossos lábios, os nossos corações a Ti. Auxilia-nos nesta manhã e glorifica o nome do Teu Filho Jesus, o nome no qual nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu queria ler mais uma escritura com os senhores, que é Tiago, no capítulo 3, que diz o seguinte, a partir do verso 6. Nós lemos na liturgia algo que é bem prático,
Lemos o texto do Evangelho ao qual nós vamos meditar, e agora vamos ler algo aqui que é bem sintomático. Tiago escreveu o seguinte: e entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Senhores, nós vimos na última oportunidade a tão pouco compreendida e temida blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vimos o que é e o que não é este pecado imperdoável e vimos também quem pode cometê-lo. Vimos que essa blasfêmia não é uma palavra isolada, inconsciente, meia sem querer, mas algo que reflete um coração endurecido, um coração morto, que apesar de ter sido iluminado pelo Espírito Santo, despreza o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Depois nós vimos que a advertência foi a conclusão da argumentação do nosso Senhor Jesus Cristo, a argumentação anterior contra aquilo que os fariseus tinham dito. Tinham atacado Jesus, tinham atacado o Espírito Santo, que era o poder por meio de quem ele agia. Por fim, nós vimos que essa advertência, que é tão temida e é tão séria, ela não pode, de maneira alguma, ofuscar o gracioso alcance da promessa de perdão a toda espécie de pecados e blasfêmias. Hoje, nós veremos que Jesus, ele também se importa, e se importa muito com aquilo que nós falamos, porque as nossas palavras, elas revelam os nossos corações. Elas revelam corações que são pertencentes a uma raça de víboras, e nós veremos o que isso significa. Depois veremos que as nossas palavras, hoje, no nosso dia a dia, elas têm revelado os nossos corações. Elas são fruto que revelam que tipo de pessoa nós somos e que tipo de tesouro nós temos ajuntado em nossos corações. E por fim, veremos que haverá um juízo final para todo mundo, onde até mesmo as nossas palavras elas serão julgadas. E elas irão então declarar a nossa natureza, finalmente, se nós fomos justificados ou fomos condenados. O puritano Thomas Shepard, ele sempre ia a púlpito como se estivesse indo prestar contas finais ao seu Senhor e ao seu Mestre. E assim eu me coloco diante de Deus humilhado, diante da sua palavra, e que Deus possa ter misericórdia nesta manhã de mim, possa ter misericórdia das minhas palavras e possa ter misericórdia de todos os meus ouvintes. Assim, meu primeiro ponto, irmãos, é que as palavras dos fariseus revelaram os seus corações, revelaram quem eles eram. Considerem o fruto da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele havia feito? Ele havia curado leprosos, curado cegos, surdos, mudos, expulsado demônios, até ressuscitado mortos. Agora, ele continua argumentando com aquelas pessoas, com aqueles religiosos, os fariseus, como que dizendo para eles o seguinte: pensem um pouco. Se uma árvore é boa, o seu fruto é bom. Se uma árvore é má, o seu fruto é mau. Que fruto que vocês têm visto em mim? Julguem desta forma. Se os frutos são bons, como vocês podem dizer que essas obras, esses bons frutos, são feitos por meio do poder de Satanás? Era uma acusação terrível que eles faziam. Um bom homem, ele é julgado pelas suas boas ações e pelas suas boas obras.
E aquilo que os fariseus diziam não fora, como nós já vimos, um deslize, mas foi o resultado da inveja e da rebeldia de um coração mau, que foi revelado exteriormente pelas suas próprias palavras. Sendo assim, vamos considerar em segundo lugar os seus críticos, uma raça de víboras. A rejeição e a blasfêmia daqueles homens revelavam que eles eram uma raça de víboras, portanto, que eles eram maus. Portanto, sendo maus, eles não poderiam falar coisas boas. Essa expressão, meus irmãos, ela é muito reveladora. Raça de víboras. Literalmente, ela significa filhotes de víbora, a prole de uma víbora. Jesus está chamando esses homens de filhotes da serpente. A famosa tradução King James traz o seguinte: ó geração de víboras. Nós podemos traduzir então essa expressão como filhos da serpente, filhos de serpentes. Jesus está olhando para esses homens e dizendo: vocês são filhotes de serpentes. Essa expressão, ela já foi utilizada pelo João Batista, e essa expressão não era um xingamento gratuito do nosso Senhor, mas uma definição de quem eram os seus opositores. Meus irmãos, desde a queda, biblicamente, sempre houveram dois povos. Dois povos. A Bíblia trata sempre da forma de que há dois povos. Há o povo de Deus e há a descendência da serpente. Há os justos e há os injustos. Há o reino de Deus e há aqueles que não pertencem a esse reino porque pertencem ao reino das trevas. Satanás, ele foi revelado como uma serpente. Em Apocalipse 20 nós lemos o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Serpentes, elas são sutis, são astutas, são traiçoeiras, são mortais. E, portanto, serpentes são um símbolo muito apropriado tanto para Satanás quanto para os homens que, com palavras venenosas e blasfemas, se opõem contra o Filho de Deus, falam contra Jesus Cristo, nosso Senhor. Os filhos da serpente, que nós vemos essa expressão já lá em Gênesis 3, eles sempre estarão em guerra contra o descendente da mulher, Jesus Cristo, nosso Senhor, e contra os descendentes da mulher, os filhos de Deus. O puritano Matthew Henry diz o seguinte: o que se pode esperar de uma raça de víboras, exceto o que é venenoso e maligno? Pode a víbora ser outra coisa além de venenosa? Os lábios daqueles homens mostravam que eles eram puramente venenosos. Assim, em terceiro lugar, consideremos as palavras desses críticos. Suas palavras revelam uma árvore má. Os profetas do Antigo Testamento, eles descreveram a obediência devida a Deus, causada pelo arrependimento, como fruto. Fruto. E o fruto desses homens eram maus, porque eles eram maus. O arrependimento conduz à obediência. E até mesmo os fariseus, eles eram conhecidos por duvidarem de uma pessoa que, confessando-se arrependida, ela continuava pecando, continuava praticando as mesmas coisas. Uma tradução moderna diz o seguinte: uma árvore é identificada por seus frutos. Esse fruto eram as palavras que os fariseus proferiam e eram o que identificavam eles como uma árvore má. Por quê? Verso 34, porque transbordavam de um coração mau. Eram gerados por um coração mau. Jesus ensinou que as palavras procedentes de um mau coração, elas só podem ser uma coisa: más. Suas palavras revelam
que não poderiam falar de maneira alguma bem. Ao afirmar que uma árvore é conhecida pelo seu fruto, Jesus revelava-se puríssimo e justíssimo. As suas palavras eram puras, as suas ações eram puras. Mas Jesus revelava também, através das palavras dos fariseus, que eles eram filhotes de serpentes, que não podiam falar boas coisas. Notem o seguinte, meus irmãos, a lógica da pergunta retórica do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele não perguntou assim: como vocês podem falar coisas boas sendo uma raça de víboras? Não foi isso que ele perguntou. O que ele perguntou foi: como poderiam falar coisas boas, vocês que são maus? É como se ele dissesse assim: como podem querer produzir laranjas, vocês que são limoeiros? Não dá, é impossível. Só podem produzir frutos conforme a sua espécie, conforme a sua natureza. Nós podemos aqui, meus irmãos, fazer uma rápida aplicação, invertendo a fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aplicar mais para frente várias coisas, mas aqui a gente já pode fazer uma provocação a nós todos. Imagine o nosso Senhor perguntando a nós o seguinte: filhos de Deus, como vocês podem falar coisas más se são bons? Isso porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. E uma vez que vocês foram regenerados, uma vez que nós fomos regenerados, o nosso coração ele não é mais de pedra. E ele deveria então bater em sintonia com o Espírito de Deus, que faz morada em nós, apontando e glorificando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, como nós podemos falar coisas más? Como? Qual é a justificativa que nós temos? Em terceiro lugar, suas palavras revelam um coração mau. A boca, meus irmãos, sempre vai revelar o coração. Aqueles corações maliciosos e invejosos, eles transbordavam blasfêmias e calúnias. O homem mau, ele pode se esforçar com tudo que ele tem para esconder a sua malignidade, mas o seu coração corrupto acabará sendo revelado por meio das suas palavras e das suas ações. Sempre. A pessoa pode fingir hipocrisia por um bom tempo, mas isso será revelado. Um pai da igreja, Crisóstomo, ele diz algo maravilhoso. Prestem atenção. Quando se vê que um homem fala mal, podemos julgar que é maior a sua malícia interior que aquela que as suas palavras manifestam. Por quê? Porque o que sai para o exterior não é mais do que a superabundância daquilo que existe no seu interior. Assim, Jesus tocou vivamente a culpabilidade dos judeus, porque se o que eles estavam falando era tão mal, quão maligna não seria a raiz daquelas palavras. Quando nós vemos alguém falando mal, blasfemando, reclamando, murmurando, praguejando, mentindo, quando nós fazemos essas coisas, devemos parar e pensar: se esse é o que está saindo, o que tem lá dentro? Deixando os fariseus, então, olhamos para nós. E esse é meu segundo ponto. As nossas palavras, elas têm revelado os nossos corações hoje, no nosso dia a dia. Primeiro, consideremos aquilo que o nosso fruto revela. As nossas palavras, elas podem ser boas ou más pela sua qualidade. Mal, no texto, pode ser traduzido como ruim, doente ou podre. Ruim, doente ou podre. As nossas palavras têm sido más, meus irmãos. As nossas palavras têm sido ruins, doentes ou podres?
Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou se não presta. Traduzido numa linguagem moderna. As nossas palavras revelam quem nós somos, tornando conhecido publicamente o nosso caráter. As nossas palavras, elas são consequência da nossa natureza. Será que as nossas palavras revelam uma nova natureza? A identificação da árvore pelo seu fruto, ela pode gerar somente duas classificações: aprovado ou rejeitado. Será que as nossas palavras, elas revelam uma natureza aprovada, regenerada, ou revelam uma natureza rejeitada, reprovada? Jesus ensinou: toda a árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Isso lá no Sermão do Monte. Um limoeiro, volto a usar essa ilustração, não pode produzir laranjas. E veja, ele não é um limoeiro porque ele produz limão. Correto? Ele produz limão porque é um limoeiro. É aquela velha história. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas porque nós somos pecadores, então nós produzimos pecado. Ele é limoeiro e por ser limoeiro, produz então limão. Meus irmãos, as nossas palavras, elas revelam se o nosso coração, ele foi verdadeiramente regenerado ou não. Elas revelam, no mínimo, se os nossos corações, mesmo regenerados, estão doentes. E eu creio que muitos dos nossos estão. Entendam, nós não somos regenerados porque falamos coisas boas. Mas nós falamos boas palavras porque a graça de Deus nos fez novas criaturas. E essa nova natureza, ela é comprovada por meio das nossas ações e também por meio das palavras que produz esse novo coração, essa nova natureza. Segundo lugar, consideremos então o que tem saído da nossa boca. Consideremos as palavras que escapam. Já ouviu essa expressão? Escapou. Jesus afirmou que não é o que nós bebemos, não é o que nós comemos, nem os rituais sobre bebida ou comida que nos contaminam, mas é aquilo que sai da nossa boca. Por quê? Porque aquilo que sai da nossa boca procede do nosso coração e isso contamina todo o homem. Isso ele está falando lá no capítulo 15. Notem. Ele fala isso no Sermão do Monte, capítulo 7, está falando aqui no capítulo 12 e vai falar novamente no capítulo 15. Se ele está falando 3 vezes pelo menos, é importante. 2 pastores estavam num aeroporto, tinham viajado juntos e estavam esperando a sua bagagem. E quando a esteira trouxe essas bagagens, um desses pastores notou que a sua bagagem, durante a viagem, ela tinha rasgado e tinha soltado a alça. Quando ele viu isso, imediatamente ele... Cobras, lagartos, chifrinhos. Lembra de revistinha em quadrinho, quando tinha um palavrão, aí eles faziam... Imediatamente. Primeira coisa, quando ele viu a sua mala arrebentada. Depois, caindo em si, ele olhou para o pastor mais velho, mais experiente, e ficou todo envergonhado. E na sua vergonha ele disse assim: escapou. E aí o pastor mais experiente deu a resposta devida e já entregou para ele uma lição. Se escapou, é porque está cheio. Se transbordou, é porque está cheio. Se vazou, é porque está cheio. A boca fala do que está cheio o coração. Cheio, meus irmãos, no texto, significa plenitude, abundância. Cheio aqui é o excedente que transborda.
Daquilo que há em abundância no coração, disso fala a boca. Nós temos que ver o seguinte e ter algumas coisas em mente. O pensamento hebreu, ele não dividia o homem em espiritual, carnal, espiritual, emocional, mas ele considera o homem como um todo, o ser como um todo. Portanto, Jesus afirmou que as palavras de uma pessoa, elas revelavam o seu coração. Desta maneira, revelavam o seu caráter. Revelavam aquilo que a pessoa realmente era. Aquilo que eles falavam revelava quem eles eram para as outras pessoas. E aquilo que nós falamos revela quem nós somos para as outras pessoas. E notem bem, não revelam para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele conhece, porque Ele sabe quem é quem. Ele conhece o nosso interior, Ele conhece e sonda os nossos corações. No verso 25 aqui desse mesmo capítulo, nós lemos que Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Meus irmãos, nós podemos enganar os outros, mas jamais enganaremos o nosso Senhor Jesus Cristo. Jamais. Aquilo que escapa dos nossos lábios, se não indicar que nós não fomos regenerados, se não indicar que a nossa natureza é má, que nós somos uma árvore má, no mínimo indica que algum mal está sendo entesourado nos nossos corações e que nós precisamos, arrependidos, lançar isso fora. Assim, em segundo lugar, consideremos que as nossas palavras revelam aquilo que nós entesouramos. Eu falei sobre coração e eu preciso ser sincero, o termo coração aqui no verso 35, ele não aparece no grego, apesar de algumas versões trazerem. No grego não está. No grego está apenas tesouro. Só que coração, quando está falando nesse tesouro, ele fica subentendido. Tesouro significa uma despensa, um depósito. Ele poderia ser traduzido desta maneira. Tesouro aqui é uma figura de linguagem indicando que se algo é importante para nós guardamos, nós entesouramos, nós guardamos aonde? Nos nossos corações, como algo de valor. E essas coisas que nós guardamos, elas formam o nosso caráter. No paralelo de Lucas, por exemplo, nós lemos o seguinte, lá no capítulo 6, tesouro do coração. Ou seja, quando eu usei, quando algumas traduções usam coração, não está errado. O coração, como já vimos um pouco, simboliza o homem interior, o caráter total dessa pessoa. No capítulo 6, Jesus diz o seguinte: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Há um livro de um puritano que alguns irmãos da igreja compraram juntos, do John Flavel, que ele escreveu o seguinte: o coração é a fonte de todas as atividades vitais. Ele é o manancial e a origem do bem ou do mal. Uma pessoa boa tira coisas boas do seu bom tesouro, diz Jesus. Mas a pessoa má tira coisas más do seu mau tesouro, do seu mau coração. Nós guardamos nos nossos corações os nossos pensamentos, os nossos sonhos, os nossos desejos. É ali que nós armazenamos essas coisas. A pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: o que nós temos então entesourado? Uma tradução moderna alemã pergunta assim, traduz esse verso assim: o ser humano fala do jeito que o seu coração pensa. O que nós temos entesourado? O que o nosso coração pensa? O que nós falamos é aquilo que nós pensamos previamente, aquilo que nós imaginamos, ou aquilo que nós desejamos. Nós não falamos coisas ao acaso, não existe isso. Escapou, foi sem querer. Transbordou, por quê? Porque são coisas que têm ocupado constantemente a nossa mente e desta maneira têm enchido os nossos corações. E uma vez que os nossos corações foram cheios dessas coisas, transbordam então pelos nossos lábios. Nós entesouramos e por fim externamos. Mesmo um crente, meus irmãos,
Mesmo um crente, ele pode se entregar a pensamentos vaidosos, a ensinos e conclusões erradas e até mesmo a desejos cobiçosos. E caso essas coisas perdurem, tomará então conta dos nossos sentimentos. E uma vez que tome conta dos nossos sentimentos, será expresso por meio de palavras e ações. É isso que Tiago vai falar a respeito da tentação. A tentação vai agir com a nossa cobiça. E essa cobiça, uma vez que continue, vai gerar pecado. E uma vez que gera pecado, vai gerar morte. Se o Evangelho, ele faz o caminho, como eu tenho sempre dito para os irmãos, mente, você tem que entender, coração, você se arrepende e ama, e aí vai para a ação. Os tesouros maus, que nos levam a pecar conforme as nossas cobiças, vão fazer o mesmo trajeto. Nós vamos ficar pensando sobre aquelas coisas, nós vamos descer essas coisas para os nossos corações e vamos amá-las e vamos cozinhá-las até o momento que nós vamos agir, servir elas com a nossa fala, com a nossa boca. Assim, em terceiro lugar, consideremos então o tipo de tesouro que nós temos ajuntado e que temos compartilhado. Nós somos pessoas boas, irmãos. Jesus disse que uma pessoa boa tira boas coisas do seu bom tesouro. Contudo, nós lemos nas Escrituras e cremos nisso, que não há um justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem. Paulo deixa isso muito claro em Romanos. Nós então dependemos da justiça que vem de fora de nós, da justiça que vem de Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, revelada no Evangelho. De tal maneira, meus irmãos, que nós precisamos ser regenerados. Se é pelo fruto que se conhece a árvore, Paulo ele afirmou que um dos frutos do Espírito Santo é a bondade, lá em Gálatas 5. Volto a perguntar, nós somos bons? Temos um bom tesouro no nosso bom coração? Um dos frutos do Espírito é bondade. É o Espírito quem nos transforma. É o Espírito quem gera em nós bons frutos que comprovam a nossa regeneração. Não adianta nós fingirmos. Agostinho, ele comentou o seguinte: é preciso antes mudar o homem para mudar as obras. Porque o homem que continua na maldade não pode ter boas obras, assim como o que continua no bem não pode ter obras más. Cristo, continua ele, pois encontrou todos nós como árvores más, mas deu o poder de se fazerem filhos de Deus a todos os que crescem no seu nome. Meus irmãos, nós fomos regenerados. Então, qual tesouro nós temos ajuntado? Uma tradução moderna diz o seguinte: a pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, do seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Meus irmãos, aquilo que nós temos depositado constantemente, diariamente, nos nossos corações, é isso que vai, por fim, transbordar. E se nós fomos regenerados, nós não só podemos, como devemos, temos obrigação de fazer um bom depósito. Porque a árvore má não pode. Mas nós, uma vez libertos em Cristo Jesus, temos liberdade de depositar boas coisas. O coração esguichará para fora, seria uma boa tradução, aquilo que é bom, de acordo com o tesouro interno. Meus irmãos, um recipiente que continuadamente ser cheio, você pega um copo e vai derramando água sobre ele continuadamente, essa água vai transbordar, não é mesmo? Se nós continuarmos enchendo os nossos corações, eles vão transbordar. Agora, a natureza, a substância daquilo que vai transbordar é a substância que nós estamos depositando, não é mesmo?
Se você está depositando água num copo, não vai derramar Coca-Cola, vai derramar água. Não é óbvio? O que nós temos depositado nos nossos corações? Mudando a figura, Jesus diz que o homem bom ou mau tira coisas boas ou más do seu tesouro. E tirar é até uma tradução fraca. Melhor traduzido seria lançar ou arremessar, esguichar. O coração cheio, seja de coisas boas ou más, ele não consegue guardar para si. Ele lança fora. Ele atira. As coisas boas ou ruins saem do tesouro do coração como se sofressem uma pressão interna pelo excesso de coisas nele contido. E sai. E vai sair por onde? Pela boca. O que temos em excesso em nosso coração, meus irmãos? Se a regeneração não mudar a nascente, nós não mudaremos o leito deste rio. Nós nunca poderemos esperar laranjas caso nós cultivemos um pé de limão. Concordam? Você vai lá e planta um pé de limão, mas você quer laranjas. E aí, em vista de você ter plantado um pé de limão, você começa a ver que os frutos são menores que laranjas. Tem outra cor. E são amargos, azedos. Aí o que você faz? Não há nada que você possa fazer. Porque é um limoeiro. Não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos para mudar a natureza. Nós jamais poderemos mudar a natureza do nosso coração pelo nosso próprio esforço. Não há como. Ah, mas eu vou orar. Você pode ficar na frente do limoeiro orando, ele vai continuar produzindo limão e não laranja. Ah, mas eu já sei, eu vou jejuar. Você pode morrer de fome, ele vai continuar produzindo limão e não laranja. Ah, mas eu vou subir um monte, vou dar uma oferta. Em alguns lugares eles vendem isso, que aí dá tudo certo. Você pode dar tudo que tem. Você pode subir o Everest, quando você voltar, está lá, vai estar continuando produzindo limão. Limão. Puritano também diz o seguinte: a menos que o coração se transforme, a vida nunca será completamente transformada. Portanto, meus irmãos, para que as nossas palavras sejam boas, em primeiro lugar, o básico, o mínimo e o essencial, aquilo que nós necessitamos é de uma mudança que somente Deus pode fazer em nossos corações. Não basta nós mudarmos as nossas palavras. Tem gente que ensina, que ataca o mal na consequência. Não, comecem a falar tal coisa. Você pode chegar na frente desse limoeiro e você pode colocar laranjas nos seus galhos. E aí olhar de longe e dizer: olha, tem laranjas no meu limoeiro. Essas laranjas você vai pegar, ou elas vão cair e o limoeiro vai produzir o quê? Limão! Nós não podemos mudar as consequências esperando que a causa mude. Entendem isso? Nós precisamos mudar a causa para que as consequências mudem. E quem que muda a causa? O nosso Senhor. Nós estaremos negando o Evangelho se nós tentarmos fazer aquilo que somente a graça do nosso Senhor Jesus Cristo pode fazer sem Ele. Pela nossa força, pelo braço da carne. Se tentarmos fazer pela carne aquilo que somente o Espírito Santo pode fazer no nosso interior. Irmãos, não é a boca que precisa ser transformada, são os nossos corações. E somente após ter o coração transformado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é então que o nosso falar, que a nossa boca será transformada. Não adianta colocar o carro na frente dos bois. A carroça não vai andar e você vai se decepcionar. Tentar falar coisas boas sem tê-las armazenadas no coração é como querer se alimentar mascando chiclete. Você está fazendo o mesmo processo que alguém que está se alimentando, mas você não vai matar a sua fome, você não vai se sustentar.
Talvez por um breve período de tempo você possa eliminar aquele bafo natural que é gerado por um estômago vazio. Por um tempo. E meus irmãos, nós vemos muitos falsos crentes com um cheirinho de tutti-frutti, de hortelã, por um tempo. Mas depois de um tempo, eles voltam a cheirar podre. Assim que termina o açúcar, o bafo retorna. Por que esse bafo retorna? Porque o estômago continua vazio. Por um breve período de tempo, você pode viver de aleluias e glória a Deus. Mas assim que você der uma topada, a sua mala arrebentar, você vai colocar para fora aquilo que está lá dentro. Nós podemos nos enganar vigiando as nossas bocas, mas se o Senhor não renovar o nosso coração, cedo ou tarde, as nossas bocas revelarão aquilo que nós somos, revelarão a nossa hipocrisia. O puritano Jonathan Edwards escreveu que hipócritas são monstros que têm língua de santo e coração de diabo. Meu terceiro ponto, as nossas palavras. Nós vimos que as nossas palavras revelam hoje os nossos corações. E o meu terceiro ponto é que as nossas palavras, elas revelarão finalmente os nossos corações naquele glorioso dia, no dia do juízo. Em primeiro lugar, consideremos que haverá um juízo final. Haverá um juízo final para todos. Haverá um julgamento para todos. No dia do juízo, os homens deverão dar conta de cada palavra ociosa que eles disserem, ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também disse que vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Meus irmãos, Jesus está no fim da estrada da vida de todas as pessoas, sem exceção. E eu devo essa frase ao Packer. Meus irmãos, o profeta Amós diz o seguinte: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te, igreja, para encontrares com o teu Criador. Paulo pregou o seguinte lá em Atos: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem, Jesus Cristo. E o texto nos ensina, haverá um julgamento. Em segundo lugar, consideremos que nesse julgamento até mesmo as nossas palavras serão julgadas. Matthew Henry escreveu o seguinte: aqueles que parecem ser religiosos, mas não dominam a sua língua, precisam atentar para as seguintes palavras: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. Antes engana o seu coração, porque a religião desse é vã. Tiago, capítulo 1. Nós vivemos, irmãos, num clima de excesso de palavras. Não é verdade? Excesso de palavras. Essa atual abundância de palavras e opiniões nos acostumou a não levar elas tão a sério. Nós conversamos bobagens com a TV ligada, falando bobagens, ou com uma música ligada, e ainda conversamos lendo alguma coisa. Um excesso de palavras. Nós somos inundados diariamente por um dilúvio delas, através da imprensa, do rádio, da TV, da internet. Hoje, mais do que nunca, se faz comum aquele provérbio que diz assim: o tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar as suas opiniões. Todo mundo hoje quer dar opinião. Ninguém consegue ouvir nada sem dar opinião. Os programas de jornalismo falam a notícia e já vão perguntar qual a sua opinião. Entrevistam até crianças. Parece que todos não têm direito a dar opinião, mas têm obrigação de despejar ao mundo as suas gotas de sabedoria. Nós precisamos, meus irmãos, sondar os nossos corações, levando a sério cada uma das nossas próprias palavras.
Nós passamos o dia inteiro conversando, opinando, sem pensar, sem refletir sobre aquilo que nós falamos. Mas nós precisamos fazer isso, porque um dia todos nós prestaremos contas de todas as nossas palavras. E um teólogo diz o seguinte: só o divino juiz é capaz de registrar e avaliar e dar um veredicto sobre tais assuntos. Todas as nossas palavras são registradas, meus irmãos. Palavra ociosa, usada no texto, traduz um termo grego que significa atrabalho, antitrabalho. Essa é a palavra ociosa. Pode ser aquela palavra dita sem objetivo, uma palavra ineficaz ou inútil, uma palavra que não faz bem, podendo ser uma palavra que não tem utilidade alguma, atrabalho, antitrabalho, que não tem utilidade nem para aquele que disse, nem para aquele que escuta. Elas podem ser consideradas irrelevantes, exceto porque elas revelam o que está no nosso coração, afirmou Carson. Elas serão consideradas como espelhos do nosso coração, refletindo se a nossa fé ela foi genuína ou não. Porque, meus irmãos, as nossas palavras serão julgadas não só quando nós estamos falando de Bíblia, mas quando nós damos a nossa opinião sobre alguma coisa, nós estamos falando conforme a nossa fé, conforme a nossa cosmovisão, conforme a nossa visão de mundo. E por elas nós seremos julgados. Numa época como a nossa, em que as pessoas se preocupam demais com o que os outros pensam, o que dirão a meu respeito? É bom nós lembrarmos que nenhum de nós será julgado pelas palavras más, pelas acusações que fizerem contra nós, sobre aquilo que disserem contra nós, mas que nós seremos julgados por aquilo que nós dissermos. Quando os fariseus eles atacaram Jesus, e atacaram com palavras, primeiramente, antes de levá-lo à cruz, e blasfemaram de Jesus, notem que não era ele que estava sendo avaliado, mas eram os seus críticos, os seus acusadores, que estavam sendo avaliados, que estavam expondo quem eram e que serão julgados pelas suas palavras, assim como nós. A mentira ou falsa promessa, meus irmãos, elas também podem ser consideradas como palavra ociosa. Você mente? Você já fez uma falsa promessa? Será que nós já paramos para pensar que os votos do casamento, lembra? Amar sua esposa, amar seu marido até que a morte separe, na saúde ou na doença, ou no batismo, dedicar a sua vida, ou se você trouxe o seu filho para batizar, o compromisso que você assumiu de trazê-lo à igreja, diante de Deus e diante da igreja. Será que nós já pensamos que a nossa profissão de fé, também dita diante da igreja, com testemunhas e diante de Deus, ou a nossa promessa de ministério, se qualquer uma dessas coisas forem quebradas, elas serão palavras ociosas que nós daremos conta. Devemos ter essas coisas em mente antes de falarmos. Em terceiro lugar, consideremos que as nossas palavras elas irão nos declarar justos ou condenados. Justificados pela fé, geram frutos que revelam a sua nova natureza. Qual é a nossa natureza? Meus irmãos, Jesus ele não estava negando aqui a doutrina da justificação somente pela fé. Jesus não estava ensinando que alguém poderá ser justificado por alguma coisa que falou ou que fez. Nós todos somos salvos unicamente pela graça, mediante a fé, por meio da fé, sem mérito algum nosso. Contudo, se nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras. E essas boas obras incluem o nosso falar, que é tão importante, porque são manifestações daquilo que está no nosso coração, porque afetarão a vida das outras pessoas que nos ouvem. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado, traduz a nova tradução à linguagem de hoje. Elas revelarão, finalmente,
o nosso caráter. E quantas pessoas têm uma vida inteira dentro da igreja, omitindo o seu caráter com muita força, falando certas coisas que agradam os demais. Mas o que nós falamos quando nós estamos sozinhos? O que nós falamos quando não há nenhuma testemunha e a nossa mala chegou arrebentada? O que nós falamos quando queima a nossa comida sozinhos ao fogão? Ou quando aquela quina bendita ataca o nosso dedinho, mindinho, tadinho, pequeno, inocente, com uma unha curtinha? E ela ataca ferozmente. Ali extravasa. Isso não significa, meus irmãos, que nós devamos viver falando: oh, glória a Deus, aleluia, Deus te abençoe, graça e paz, Deus te abençoe. Esse crentez vazio pode ser palavra ociosa, palavra que você vai dar contas, mesmo porque no terceiro mandamento proíbe falar o nome de Deus em vão. E quando você está querendo mandar a pessoa para o raio que o parta e você diz: Deus te abençoe, você está mentindo e falando o nome de Deus em vão e mostrando uma natureza, se não corrupta, ao menos doente. Que terrível coisa, pecar com o nome de Deus nos nossos lábios. Vou me reportar de novo a Jonathan Edwards, que disse que hipócritas são monstros com língua de santo e coração de diabo. Ele fala outra coisa maravilhosa. Falando sobre experiências falsas, ele diz assim: nenhuma árvore deveria estar sem folhas, mas as folhas não provam que a árvore é boa. Uma árvore muito cheia de folhas normalmente não dá muito fruto. E é da natureza da religião falsa amar a sua própria ostentação, como faziam os fariseus. Quantos crentes são igual àquela figueira, sem fruto, mas cheio de folhas verdes? E você olha de longe, que crente, que bênção. Aí você cola no lado dele, em 5 minutos você pensa: meu Deus, que maldição. Vou sair daqui antes que eu pegue isso. Nossas palavras, meus irmãos, no dia do juízo, serão a evidência que comprovará se a nossa profissão de fé, ela foi verdadeira ou falsa. Se a nossa profissão de fé foi sincera ou simplesmente palavras ociosas. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, falou Jesus Cristo. Que terrível! Em segundo lugar, nossas palavras revelam a qualidade do nosso coração através daquilo que transborda. O que tem transbordado dos nossos corações, meus senhores? Não teremos nada que vale a pena ser dito ou ouvido. Nada que vale a pena ser dito ou ouvido, se tudo que nós consumimos é entretenimento e trivialidades. Nas nossas aflições, ou quando algum querido nosso, algum irmão nosso está passando por alguma aflição, não vai ser um chavão de um seriado ou uma frase de um filme, não vai ser quantos apoios você fez na academia ou a estatística esportiva do seu time predileto, não vai ser o poema daquele glorioso poeta grego, não vai ser nenhum conselho novelesco retirado de novela, de cultura inútil, de filme, de enlatado americano, não vai ser nenhuma informação a respeito do seu hobby que você se deleita e se interessa tanto que pode ser considerada uma boa palavra. Você em aflição ou seu irmão em aflição precisa de uma boa palavra, mas não é no entretenimento, não é em trivialidade que você vai obter essa boa palavra. O que nós temos colocado dentro do nosso tesouro? Infelizmente, há mais filosofias seculares, numa linguagem pop, nos corações e lábios dos crentes, do que nós gostaríamos de reconhecer. O bispo Ryle diz o seguinte: conforme disse um homem de Deus no passado, quando nos encontramos com os nossos amigos, com quanta frequência as nossas palavras servem somente para, mais tarde, nos arrependermos delas. Isso é tão real na minha vida, irmãos, que dá até vontade de chorar. Eu sou conhecido como falador, mas é quando eu estou falando de teologia ou de política.
Aí eu gosto, aí eu falo. Fora daí eu fico quieto. Às vezes a minha mãe até diz, não tem nada para falar? Deixa quieto aqui. Quando é um assunto que eu gosto de falar. Mas quantas vezes, mesmo naquilo que você fala e se interessa, fica uma advertência até para você que ou fala demais, ou ouve aqueles pastores que gostam de falar de tudo, sabe? Não foi você que deu uma topada no mindinho, mas foi um artista de Hollywood que deu uma topada no mindinho. Lá vai o cara e grava um vídeo. Que ele tem algo muito interessante para falar para você a respeito daquilo. E aí começa a opinar. Aí fala sobre política, mas não tem conhecimento político. Palavra ociosa. Mas pastor, você fala sobre política, mas eu leio sobre isso. Mas eu não falo sobre física quântica. Eu não falo sobre medicina. Eu não falo sobre temas, e nós não devemos falar, que não conhecemos. E tem pessoas que têm uma palavra para parece um oráculo divino. Não se restringe a sua área de atuação. Não se restringe nem mesmo a cosmovisão bíblica. Mas tem uma opinião peremptória, final, sobre tudo. Palavras ociosas. E cuidado para não se alimentar com essas palavras ociosas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deixa eu voltar para o texto. Muitos provérbios bíblicos, irmãos, enfatizam a importância da conversa sadia e o fato de que o silêncio muitas vezes é preferível a conversas prejudiciais. Chega em casa, dá uma lida. Vou recomendar 2 livros para você. Provérbios, tá? Fala bastante sobre a língua. E a carta de Tiago. A carta de Tiago fala muito sobre a língua. Leia esses 2 livros. Aproveita hoje o dia do Senhor. Falando em Provérbios, há um que diz o seguinte, Provérbios 17, 27. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Em terceiro lugar, os justificados pela fé devem ajuntar um bom tesouro e tirar de lá coisas boas. Nós devemos juntar, é nossa obrigação juntar um bom tesouro. Paulo escreveu o seguinte, lá em Colossenses: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Meus irmãos, somente Deus pode mudar a nossa natureza. Somente Deus pode mudar o nosso coração e transformá-lo de um coração mau em um coração bom, de uma árvore má em uma árvore boa. Mas, regenerados, devem entesourar coisas celestes. Deus, quando regenera o nosso coração, não vai ficar colocando Bíblia dentro do nosso coração. Isso cabe a nós. É nossa responsabilidade. Deus nos instruiu, inclusive como, e nós lemos no texto da liturgia, em Colossenses aí, no capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, já ressuscitamos com Cristo? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Meus irmãos, aquilo que nós falamos sem pensar, que escapa sem querer, reflete aquilo que tem ocupado os nossos pensamentos. Portanto, pensemos nas coisas que são do alto, e então boas palavras escaparão, nascerão nos nossos corações e sairão pelos nossos lábios. Veja, não há passividade. Enquanto Deus age, nós devemos mortificar. O texto continua, os nossos membros que estão sobre a terra. Continua Paulo. O regenerado, ele deve se despojar das práticas do velho homem. Que práticas são essas? Ele lista da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Notaram como aquilo que falamos importa? Ira, cólera e malícia são muitas vezes manifestadas por meio de palavras.
Por outro lado, maledicência, palavras torpes da boca e mentira somente podem se manifestar através de palavras. Paulo está dizendo aqui, olha, mortifica os teus lábios, filhão. Uma vez revestidos pela justiça de Cristo, não há mais nenhuma condenação. Nós temos paz com Deus. Portanto, nós podemos nos renovar, ser renovados segundo a imagem daquele que nos criou. Como? Paulo continua. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine o que? Os vossos corações. É onde nós guardamos o nosso tesouro. A paz de Deus deve dominar. E sede agradecidos. Mas qual tesouro? Paulo continua. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Com o quê? Com chavões, com psicologia barata? Não, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. O que nós temos falado tem sido para a glória de Deus, irmãos. O que nós temos consumido tem gerado bons frutos. Assim, para encerrar, considerando tudo o que foi dito, nós devemos nos arrepender. O Bispo Raio diz o seguinte: se não existisse qualquer outro texto na Bíblia, só este, por si só, deveria convencer-nos, de fato, que nós somos culpados diante do Senhor e que precisamos de uma justiça muito superior à nossa, a justiça de Cristo, segundo Filipenses 3. Talvez você esteja pensando o seguinte: se fulano tivesse ouvido essa mensagem. Não, meu querido, não pense assim. Deus quis que eu e vocês ouvissem esta mensagem para que nós cuidássemos para não cair nestes erros. O reverendo Wadislau, ele ensinou que raramente alguém cai em pecado. A maioria entra no pecado devagarzinho. É preciso cuidar que em nossa vida não admitamos os primeiros pecados. Assim, conforme diz Paulo, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Meus irmãos, o único pecado sem perdão é a rejeição consciente e sistemática da salvação graciosa de Cristo Jesus, blasfemando contra o Espírito Santo. Mas como diz o puritano Matthew Henry, se nós não nos arrependermos das nossas palavras ociosas, e se elas não forem perdoadas pelo sangue de Cristo, nós estaremos perdidos. Eu estarei perdido. Se as nossas palavras revelam que nosso coração está doente, as minhas revelam. Vamos nos arrepender. Vamos clamar a Deus para que Ele mude primeiro os nossos corações, para que então as nossas palavras possam agradar-lhe, possam glorificar o seu santo nome. Ninguém pode produzir um fruto diferente da condição do seu coração. Nós precisamos tanto do milagre da graça, que regenera, quanto precisamos estar unidos e dependentes, unidos à videira verdadeira, para que então o Espírito Santo de Deus gere em nós bons frutos, entre eles a bondade. As nossas palavras têm glorificado nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Devemos nos arrepender, meus irmãos. O nosso símbolo de fé diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus. E esse fim principal de glorificar a Deus inicia hoje, inicia aqui na nossa vida, na nossa peregrinação. E aqueles que hoje tiram coisas boas do tesouro do seu coração, estes e somente estes glorificarão eternamente com alegria plena. Estes e somente estes juntarão as suas vozes aos anjos e cantarão: Santo, Santo, Santo. Já aqueles
que pela dureza dos seus corações impenitentes entesouram ira para o dia da manifestação do juízo de Deus, como Paulo escreveu em Romanos 2, aqueles que hoje tiram coisas más dos seus corações, maus, murmurando, blasfemando, praguejando, mentindo, reclamando, essas pessoas farão isso também eternamente, porque estas pessoas ficarão onde haverá choro e ranger de dentes. Por isso João escreveu, registrou as palavras de Jesus: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Mas quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Meus irmãos, reforço, parte do nosso fracasso está em buscar consertar a consequência sem eliminar a causa. Ou seja, nós devemos nos humilhar, arrependidos, pedindo perdão a Deus, pedindo sabedoria a Ele, pedindo a Ele discernimento sobre aquilo que nós temos entesourado nos nossos corações, que é a fonte de tudo aquilo que nós falamos. Devemos buscar e nos alegrar no perdão divino, porque é Ele que elimina o nosso pecado, inclusive os nossos pecados que nós falamos. Nós devemos pedir a Ele fome e sede da palavra de Deus, para que então usemos todos os meios de graça para acumularmos um tal tesouro de graça que transborde e que esse excedente glorifique ao nome do nosso Deus e que esse excedente abençoe as outras pessoas e que este excedente que escapou dos nossos corações pelos nossos lábios testemunhe que nós fomos regenerados. Que no dia em que as nossas palavras forem julgadas, nós possamos ser recompensados e não punidos. Que elas hoje glorifiquem o nosso Senhor e Salvador, para que naquele dia Ele seja ainda mais glorificado e nós possamos participar com alegria dessa glória e não ficarmos envergonhados. Oremos diariamente como Davi orou: guardai os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, sabe, freio de cavalo para segurar. Você pode fazer isso, mas primeiro veja o seu coração. Clamemos pela bondade, que é um fruto do Espírito Santo, que é interno, para que então a nossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, como diz Paulo. Oremos, irmãos, oremos diariamente, antes de você sair da cama pedindo coisas para Deus. Primeiro, quando acordar, glorifique o nome do Senhor, agradeça que você ganhou mais um dia e que esse dia seja usado para a glória dEle, agradeça por tudo que Ele te fez. Depois, antes de pedir desesperadamente as coisas para o seu dia a dia, peça algo muito importante. Peça para que através do Espírito Santo de Deus, você e eu possamos mortificar a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da nossa boca, para que nós não mintamos uns aos outros. Porque se alguém não tropeça no falar, esse é perfeito varão, diz Tiago. Porque a boca do justo é fonte de vida, escreveu o sábio em Provérbios. Será a nossa boca fonte de vida? Que Deus, Pai, seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos ficar em pé, vamos ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, que palavra para escancarar e analisar e examinar as nossas palavras e para examinar os nossos corações. Sede misericordioso conosco, Pai. Sede misericordioso conosco. Pai, regenera o coração daqueles que ainda não são teus. Transforma esse coração de pedra num coração de carne que bata no ritmo do teu Santo Espírito.
traz vida àquilo que é um sepulcro caiado, cheio de imundície, para que então esses lábios glorifiquem o teu santo nome. Mas, Pai, a maioria de nós que estamos ouvindo isso já somos cristãos, fomos regenerados, mas estamos doentes. Temos acumulado em nossos corações um mau tesouro, tesouro mau esse que tem nos feito pecar, que tem nos feito mal, que tem entristecido o teu Santo Espírito em nós. Nós pedimos perdão e pedimos, Senhor, que Tu nos auxilie a mortificar a nossa carne. Pedimos, Senhor, que Tu nos dê fome e sede da Tua santa palavra justa, que nós possamos nos dedicar à leitura das Tuas Escrituras, de bons livros, para que possamos encher o depósito dos nossos corações com a Tua santa palavra, para que possamos meditar nela, pensar nela, desejar e falar no idioma celestial, falar como filhos Teus que somos, falar como pessoas que são templos do Teu Santo Espírito, e que as nossas vozes possam ser como badalos de sinos, mostrando que há vida no interior deste templo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos e auxilia-nos. Que tudo aquilo que nós falarmos possa ser para a glória do Teu nome. Perdoa-nos também, Senhor, por muitas vezes tentar corrigir a consequência e não a causa. E nos dá força para sermos sinceros com nós mesmos. Para que possamos abrir os nossos corações e, com o auxílio do Teu Santo Espírito, retirar lá de dentro todo o mau tesouro que temos depositado e fechar essa porta para toda a imundície que nos é oferecida pelo mundo. E cheios do Teu Santo Espírito, cheios da Tua santa palavra, que a Tua palavra, Senhor, habite ricamente em nós possamos falar e possamos testemunhar que fomos regenerados e que possamos, além de glorificar o Teu nome, ter uma palavra temperada com sal, útil para os nossos irmãos em aflição, útil para aqueles que estão perdidos, que precisam ouvir do Teu Evangelho. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém.